Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje nós voltamos com os nossos estudos de Antiguidade Grega, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o começo ali, algumas etapas iniciais, digamos assim, da arte grega. O título em inglês desse capítulo é Early Greek Art, né? E esse early é um pouco difícil de traduzir como um substantivo, né? Porque todas as palavras que eu pensei davam a ideia de algo muito remoto, né? E a gente vai falar tipo até o período arcaico, que para mim é um período, já tem tipo uns até ali, sei lá, o século quarto, mas mais ou menos tem vários séculos ali, né? Então, e essa ideia de primórdios, primevo, primitivo, né? Que são, tá tudo uma ideia de algo muito antigo, né? E eu achei que não era tão antigo assim, mas essas são considerações minhas, né? Eu, a gente foi falando a história da Grécia, né? Até esse período, e no livro, né? Na Cambridge Ancient History, eles vão contando a história, vamos dizer assim, política, social, né? E aí tem esse capítulo que é tipo a arte de todo esse período, né? A arte fica meio que à parte, né? Então, eu só deixei aqui a linha do tempo para a gente não se perder, né? E eu também lembrar disso. Então, eles falam que o período que a gente está vendo iria até mais ou menos 520 antes de Cristo, embora ele coloca, acho que uma data muito precisa, né, para algo que não, não tem essas mudanças tão súbitas assim, né? Mas na verdade a gente vai ver a arte, então, do, da Idade das Trevas grega, né, quer dizer, aquele período da invasão dória, até esse 520 ali, né? Então, até um pouquinho antes de Clístenes, né? E ficou faltando a arte micênica e minoica, e talvez, quem sabe, eu faça algum vídeo a respeito, se caso vocês queiram, mas não sei se vai ter. Mas a ideia é que teria então três fenômenos, três dados fundamentais desse começo da arte grega. O primeiro, então, seria a arte geométrica do século X até o oitavo, um período de assimilação de influências orientais. Aqui eu coloquei a mais, né? Bom, assimilação de influências orientais, que seria o período arcaico. E após esse período de orientalização, em que os gregos vão aprendendo com os outros povos ali do Oriente, eles criam um estilo grego, né? Como se eles aprendessem com os caras, então eles estão mais imitando no começo. E aí tem um outro período que aí eles realmente estão fazendo tipo a arte deles, né? Já eles aprenderam com os orientais, mas já é uma coisa grega, digamos assim, né? Apesar de que não existia uma Grécia unida nesse período, acho que como todo mundo saiba, né? Então, reino, ó, arte geométrica, arte arcaica e aqui já seria o estilo clássico. Se eu não estou enganado, a gente não vai falar muito do clássico hoje. Teria teoricamente um estilo proto-geométrico, que é assim, um geométrico mais simples, né? Então esse último estilo nacional que surgiu depois é concomitante ao fim de certas convenções, o que permitiu uma grande liberdade para o século V e IV, beleza. As referências literárias à arte são raras, e o nosso conhecimento tem muito buracos, né? Então é bem difícil não tem muitos exemplares, né? Mas uma coisa interessante que o autor comenta é que as obras desses períodos foram desenterradas há pouco tempo, isso ele estava falando tipo em 1920, né? E elas não passaram na mão dos restauradores, sendo assim mais fidedignas, e devido ao desinteresse pelo passado na época em que foram enterradas, são exemplos das melhores obras de sua época. Ele coloca aqui, né? Os vasos da antiguidade clássica são uma mera reflexão da beleza clássica, e os vasos do período arcaico são a própria beleza arcaica. Porque na verdade ele está falando duas coisas então. Primeiro que as obras esses períodos iniciais não eram tão valorizados, né? Então, as obras clássicas, que são mais prestigiadas, elas foram, elas não foram esquecidas, então elas foram passando por restauradores, né? Então, quer dizer, a gente não é tão fidedigna a respeito do que ela era, e as melhores obras do período clássico são as que foram, digamos assim, alteradas, né? Então, o que houve de melhor no período clássico é o que foi, digamos assim, alterado e prejudicado, assim, nesse sentido histórico, né? Já nesses períodos anteriores, como o arcaico, as melhores obras foram esquecidas, então elas foram enterradas, né? Não sei se enterradas diretamente, mas não foram procuradas, né? Então, quer dizer, a gente tem as melhores obras e como ninguém se interessava por elas, ninguém foi conservando,
no sentido de ir alterando, né? Porque se você vai ver que, por exemplo, muito desses vasos, o nome, até mesmo desse período, mas se chama o vaso de Estocolmo. Aí você fala, bom, por que chama vaso de Estocolmo? Se é, tô inventando aqui um nome, eu não lembro de cabeça. Se é um negócio tipo da antiguidade grega, tipo de 700 a.C., que já há muito tempo algum colecionador foi lá, pegou e faz parte de algum acervo ou de alguém da Suécia ou de um museu da Suécia, né? É até difícil saber, imagino qual que é a origem direta, né? A origem assim, quer dizer, qual o processo até chegar onde ele está hoje, né? Então, quer dizer, ele foi passando por restauradores e foi alterado, que você também altera para deixar mais bonitinho, tal, do jeito que você gosta. Então, quer dizer, como é que você sabe que era aquilo que os caras gostavam na época deles, né? Mas isso já não acontece tanto com esse período anterior, pelo fato de ele não ter sido tão valorizado, ele ficou mais intacto, né? É basicamente isso que eu estou querendo dizer. Então, a primeira parte seria a arte geométrica, né? Acho que a gente falou do século X ao oitavo, não era isso? Então, o estilo geométrico, ele diz que mostra muitas similaridades com o estilo do norte das Balcãs. E aí, o autor diz que, acho que a questão é assim, os rudimentos do estilo foram trazidos por invasores. Essa palavra aqui que é o segredo, rudimentos. Porque a gente vê em outros lugares falando que esse estilo não foi trazido por invasores, ele surgiu na própria Grécia. Porque a cerâmica desse período tem uma grande uniformidade entre os vários extremos da Grécia, o que significa que teria surgido num único ponto, né? Se tivesse surgido em vários pontos uma arte geométrica, não seria tão uniforme, cada um teria criado mais ou menos do seu jeito. Mas se surgiu em um lugar e se espalhou, a tendência é todo mundo imitar esse um lugar e então ela ser mais uniforme. Porém, o, o melhor lugar para a gente dizer que essa arte geométrica surgiu foi na Ática, porque ele diz assim, a constância da linha de desenvolvimento da cerâmica ática. Né? Essa constância dá indícios de que foi na Ática que teria surgido a arte geométrica. E aí eu coloquei aqui embaixo, a Ática, porém, não foi invadida durante esse período. Né? A Ática não é uma região dórica, né? Ela não sofreu invasão dórica. Então, quer dizer, ou de algum outro povo. Então, quer dizer, como que o estilo foi trazido por estrangeiros? Se ele surgiu na Ática, mas a Ática não foi invadida. Então, como que os estrangeiros trouxeram um estilo para a Ática, sendo que eles não invadiram, né? Então, ficou meio confuso. A princípio, não foi trazido por estrangeiros. A princípio, algo que surgiu na Ática surgiu dos gregos, mas poderia ter. ah, Esse autor fala assim que foi trazido ali e depois, conforme a Grécia foi se desenvolvendo, eles passaram a desenvolver esse estilo também, né? Então, quer dizer, não foi diretamente, ficou um tempo ali, digamos assim, gestando e depois teria aparecido, né? Mas, em geral, seria mais correto dizer que ele é um estilo grego, digamos assim, né? Apesar que ele surgiu mesmo na Ática, né? Então, os mais primitivos vasos do período geométrico são decorados por faixas horizontais, linha após linha de padrões retilíneos simples, como o meandro, a gente vai ver o que que é, losango, corrente, zigue-zague. Então, você imagina um vaso inteiro faz vários zigue-zagues, né, ou vários losangos assim, né? Uma faixa mais ampla era colocada entre duas mais estreitas, que ficavam simetricamente opostas a essa, né? Quer dizer, então, imagina três faixas, né? E no meio uma grandona, tendo que ter uma simetria entre o lado de cima e o de baixo, né? Junto com essa nova arte vieram novas formas de vasos que não são muito harmoniosos, mas impressionam. Ah, sim, eles não são muito harmoniosos, mas impressionam pela sua força, claridade e calma, digamos assim, né? Então aqui, esse seria um Pixis da Ática entre os anos 800 e 760 a.C. O site que eu peguei, eu não lembro se esse era do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, mas ele fala assim, que é uma caixa de cosméticos e objetos pessoais que também eram depositados em santuários e túmulos. Quer dizer, se é um negócio de objetos pessoais, pode ser que você deixava como um presente para a pessoa que morreu, né? Tá tendo uma obra aqui, tá com um barulho de furadeira, espero que não esteja atrapalhando. Deixa eu só fechar a janela um pouquinho aqui. Tá? Então, eu imagino que esse negócio aqui saindo para cima seja tipo uma alça que parece que você abre, né, para tipo uma caixinha embaixo, uma pequena urna assim, né? Isso é uma alça para você pegar e abrir, né? E esse padrão aqui que tipo ele vai, aí sobe, aí volta,
Aí vai de novo, isso seria o meandro, né? Isso é tipo eu achei que meandro era tipo a palavra para um rio que vai tipo dando uma volta, né? Então seria inspirado nisso, né? Então o geométrico vai se desenvolvendo de duas maneiras. Esse é um exemplo de arte geométrica, então, né? Acho que ficou claro. Pela divisão da região principal por verticais, junto com as horizontais já existentes, formando campos regulares. Então, antes era só você ia, como se fosse uma escrita, né? Só indo na vertical ou na horizontal, né? Então tinha vários detalhes que nem esse que a gente viu. Então eles começaram a dividir, formando campos, né? Formando como se fosse áreas, né? E começa a ter a introdução de figuras humanas e animais. Geralmente são retratadas batalhas e funerais. E as figuras elas são bem simples, são bem esquematizadas. E os homens, por exemplo, a gente vai ver, são altos e finos e o tronco é um triângulo. Então você imagina um triângulo com uma cabeça em cima e tipo duas pernas embaixo, mais ou menos, né? A cabeça é uma protuberância com a mera excrescência de uma face. Já para o fim do estilo geométrico, a cabeça começa a ter contornos e um ponto marca os olhos. Então o autor diz assim: essa arte de linhas finas e cantos afiados, essa arte pequena, sombria e econômica, apresenta um estranho contraste com o rico inchaço e balanço das formas micênicas. É que ele colocou swell, né? Swell é uma coisa grandiosa, né? Talvez essa grandiosidade e balanço das formas micênicas. Eu traduzi bem mal, né? Mas talvez tenha a grandiosidade e o balanço das formas micênicas. A arte geométrica é bem ao contrário, né? Mas sua realização não deve ser subestimada, o seu valor, né? Pegam daqueles enormes vasos, ficou enormes vasos monumentais que ficavam sobre os túmulos atenienses. Não podemos deixar de admirar as linhas simples e firmes da forma, o arranjo cuidadoso dos elementos decorativos para se adequarem aos seus lugares e a composição clara e compacta da imagem principal. Um homem morto deitado em estado, nossa, deitado, né, com os enlutados, né, as pessoas que estão chorando à esquerda e à direita também, e algumas pessoas que se ajoelham ao lado do esquife. Eu joguei no Google Tradutor e ficou bem ruim, né, mas esse é um dos vasos que ele tá mencionando. Eu vou tentar deixar um link na descrição. Você vê aqui em cima, né, você vê as linhas horizontais com os meandros, com os padrões geométricos embaixo também, né? E no meio você tem aqui os homens com basicamente o peito é um triângulo, né? Parece que eles estão assim com a mão para cima, você tem só um pontinho que é tipo a cabeça, né? E aqui bem no meio você tem uma pessoa deitada, né, no caixão, e aqui as pessoas, né, chorando ou ajoelhadas, né? E esse é um vaso funeral, né? Então, quer dizer, tá mostrando um funeral, né? Mas é desse vaso que ele dá essa descrição das formas, as linhas simples e firmes da forma, né? Então, eu não entendi direito, né? Eu não tenho muito conhecimento de arte, mas tá aí para vocês. Aí começa o período arcaico, como a gente falou, tem as influências orientais. Então, por fim do século VIII, produtos hititas e sírios, e a arte dos fenícios, que a arte dos fenícios misturava elementos da Síria, da Mesopotâmia, do Egito e vários lugares, né? Os fenícios eram um povo de mercadores e navegadores, né? Então, esses produtos dos hititas, dos sírios e dos fenícios, que já misturavam a arte de um monte de gente, chegou aos gregos da Ásia Menor, então ali na Ásia, né? Poucos desses produtos eram de fina qualidade, mas eles colocaram à disposição dos artistas gregos a grande experiência acumulada de gerações, embora exista também uma influência do período creto-micênico. E eu coloquei o mesmo slide duas vezes? Tá bom. Uma fase de forte orientalização precede o surgimento do novo estilo nacional, bem entre aspas, grego, chamado período arcaico. Esse período de orientalização é o arcaico. Pelo fim do século VIII e início do século VII, as figuras começam a ser desenhadas com um contorno preto. Às vezes, o espaço interior não é colorido, e os traços do rosto também são feitos com linhas pretas. As mulheres às vezes são pintadas de branco e os homens de preto. Branco e vermelho são usados para detalhes, porque geralmente o fundo é preto, né, por causa da cerâmica, ou vermelho por causa da cerâmica, né? Então ele faz a seguinte comparação: a pintura geométrica era monocromática. A nova arte contrasta a luz com a escuridão, que aqui ele já está falando de uma arte em que você tem o, você pinta as figuras de preto ali, né? E o fundo é vermelho, então por isso tem esse contraste. E uma cor com outra. O pintor geométrico dividiu seu campo em muitas áreas pequenas
e decorou cada uma com pequenas unidades frequentemente repetidas. A nova arte amplia as áreas, reduzindo seu número, decora com elementos maiores e mais ousados, conectados por um ritmo mais amplo. Coloca mais ênfase na área principal, alcança a unidade do design por subordinação, não por difusão. Quer dizer, você tem uma grande figura central ali e pequenos detalhes na ponta. Naquele outro vaso que a gente viu, né? O último que a gente viu, na verdade era a parte do funeral é bem pequena, né? Tem mais detalhes e decorações do que a própria figura, que é o funeral, né? Os vasos desse período se dividem em dois grupos, um oriental e outro ocidental menos homogêneo. O Oriente usa o contorno e evita a incisão. Incisão, se eu vi direito, porque você imagina que você tem um vaso mais avermelhado e você joga uma tinta preta, né, para fazer o desenho. Depois, para você fazer os detalhes, você meio que você cavoca a tinta, né? Você tira a tinta preta e fica um detalhe vermelho por fora, né? Então seria isso a incisão, se não estou enganado. Já a técnica da figura preta aparece no Ocidente. O Oriente é conservador, o Ocidente é experimental. O Leste se contenta com os monstros antigos do Oriente, o Ocidente cria monstros novos. Porque ele está falando de que quando veio a influência oriental, os orientais tinham muitas representações de bichos e isso passou para os gregos, né? Mas eu não achei isso tão importante assim. Os padrões ocidentais são às vezes mais selvagens, às vezes mais complexos que os do Oriente. O Ocidente é narrativo, o Oriente é mais decorativo. Agora, o vamos ver o desenvolvimento do período arcaico, né? Os objetos produzidos pelos gregos eram pequenos, apenas na segunda metade do século VII. Então, vamos lá, segunda metade do século VII. Século VII seria 699, né? Até 600. Então, 650 adiante, que seria para trás, né? 650 até 600. Começa a ser produzidas estátuas de pessoas em tamanho real, provavelmente por influência do Egito. Não há motivo para supor que houvesse estátuas de madeira em tamanho real antes das estátuas de pedra e de bronze, que eram usadas em tumbas e como oferendas para os deuses. Então, o que ele vai falar agora é que é muito comum nesse período essas estátuas que elas até ganham um nome, aí elas têm um nome no singular, outro no plural, mas seria Kouros e Core, que são, pelo que ele fala, são nomes modernos para essas estátuas, né? Mas o Kouros é um homem nu e a Core é uma mulher vestida com um sorriso, eles chamam de sorriso arcaico, um sorriso assim meio bem de leve mesmo, assim. Então, e teoricamente você pode ler certas coisas nisso, né? Quer dizer, um leve contentamento, assim, não aquela coisa desenfreada das paixões, mas uma coisa, tipo, leve, assim, bastante simples e modesta, né? As estátuas podiam ir para longe da região do artista, né? Quer dizer, elas viajavam bastante, mas existem focos ou estilos locais. Aí, vamos falar um pouquinho da chamada figura negra, que é uma técnica, né, que tinha na decoração de vasos, né? Ela chega à Ática no final do século VII e domina a pintura de vasos até cerca de 530, quando a figura vermelha se desenvolve em Atenas e expulsa o anterior. Então, se você estiver vendo um vaso grego, que ele tem, sei lá, uma figura de uma batalha, e você vê que, por exemplo, os homens estão desenhados em preto, esse vaso é anterior a um outro em que as figuras estão desenhadas em vermelho e o fundo é preto. Entendeu? Tem tipo meio que essa troca. Vermelho, assim, é tipo um alaranjado, amarelado, assim, é bem característico, né, desses vasos gregos. A figura negra teve uma evolução lenta. Quer dizer, tudo que, lógico que isso é em geral, né, não é uma regra absoluta, né. A figura negra teve uma evolução lenta, não com ideias novas, mas com o desenvolvimento dos temas que já estavam presentes. A figura vermelha é originalmente desenhada igual à negra, os ornamentos decaíram durante o século VII e desapareceram no século VI. As fileiras de animais são negligenciadas e a narrativa cresce em tamanho e variedade. Então, é isso, galera. Chegamos aqui até até essa parte do período arcaico, mais ou menos 530, né? E acho que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho da arquitetura, beleza? Então, muito obrigado. Lembre-se de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, se puder ajudar a gente no Tipa Ponto aí também. Eu agradeço e até a próxima. Valeu!